A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com você mais uma reflexão do nosso TSD, Tempo a Sós com Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 8, Provérbios 3 e Hebreus, capítulos 1 e 2. O capítulo 8 de 1 Reis é exatamente o momento em que Salomão conclui ali a obra do templo, no capítulo anterior, e ele vai ali fazer a dedicação do templo a Deus, consagrar aquele lugar para que o Senhor venha santificar, derramar a sua glória. E Salomão começa esse momento organizando tudo que estava ali fora do templo. Ele, diante de toda ali a congregação, ele manda que os sacerdotes tragam a arca do concerto do Senhor ao templo, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, ali debaixo das asas dos querubins. Nós vemos isso nos versículos 5 e 6. Em seguida, a palavra de Deus diz que os sacerdotes, saindo ali daquele santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E eles não conseguiam ficar de pé para ministrar por causa daquela tão grande nuvem de glória. E a glória do Senhor tomou conta daquela casa. E a partir do versículo 12, nós vemos aqui Salomão declarando uma palavra de bênção àquele povo. E ele começa ali a abençoar, ele começa a falar para aquele povo tudo que Deus havia ordenado a sua vida, para que ali ele cumprisse um propósito determinado por Deus. E a partir do versículo 12 até o versículo 21, Salomão ali ele começa a declarar, palavras de bênção. E ele diz no versículo 15, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo. E ali ele vai declarando tudo o que o Senhor havia falado para Davi. E é muito importante a gente já começar aqui a tomar para nossas vidas esse momento poderoso sobre a oração, Porque o que o rei Salomão fez foi uma oração onde ele, em todo momento, exaltou o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, e fez questão de relembrar perante toda aquela nação as promessas que Deus havia feito, o cumprimento delas, e que naquele momento exatamente onde ele estava ali dedicando aquele templo ao Senhor, era o cumprimento de mais uma promessa da parte do nosso Deus. E aí, a partir do versículo 22 até o versículo 61, Salomão, ele vai ali orando ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz aqui no versículo 22 que Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência e a teus servos que andam com todo o seu coração diante de ti. E ele vai aqui durante todo esse capítulo, a partir do versículo 22, fazendo essa oração direcionada para Deus. E ele começa aqui a dedicar-lhe o templo,
Mas também ele reconhece que ele depende totalmente de Deus. Ali tem um momento histórico na vida do povo de Israel. Você pode, assim, imaginar o que aquele dia significou para o povo de Deus. Salomão, com os sacerdotes, os levitas, os anciãos de Israel, os cabeças das tribos e os chefes das famílias israelitas haviam trazido a arca do concerto da cidade de Davi e colocado ali no templo, no Santo dos Santos. E a Bíblia vai dizer, através dos historiadores, que todos os cantores e músicos estavam a postos. Eram 4.000 levitas comissionados a servirem como cantores e músicos no templo, e mais 288 que foram selecionados para profetizar com harpas, saltérios e símbolos. Então ali era um momento de reconhecimento. Além disso, ao lado deles havia ainda 120 sacerdotes tocando trombetas. Então era um momento tão especial na vida daquele povo, de exaltação do nome do Senhor, de glorificação do nome de Deus, que a resposta de Deus a toda aquela reverência foi que a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. A Shekinah de Deus encheu o templo de forma que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Você já imaginou o que é isso? A glória de Deus tomar nossas vidas, o lugar onde Ele habita, a casa do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de, dentro da nossa casa, no nosso quarto, fechando a porta e estando ali no nosso momento com Deus, a glória de Deus descer sobre a nossa vida, porque hoje nós vivemos debaixo de um concerto com Deus que foi selado com o sangue de Jesus, e por meio do poder e da autoridade que Ele nos deu, temos hoje o privilégio de ir ousadamente diante do Pai para pedir o que nós quisermos, o que nos pertence legalmente como resultado da vitória que Jesus já conquistou ali na cruz do Calvário. E isso está lá no Evangelho de João, capítulo 16. Se você ver lá no versículo 23 e 24, você vai ler que, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então nós deixamos de receber bênçãos, não é porque Deus não quer nos entregar, é porque nós não pedimos como deveríamos. Mas eu quero aqui falar para você sobre esses 6 grandes pedidos que Salomão fez aqui em 1 Reis capítulo 8. O primeiro pedido de Salomão, lá no versículo 25, você vai ver o momento em que ele pede que Deus mantivesse a promessa que ele fizera a Davi, de que seu reino e seu trono seriam estabelecidos diante dele para sempre. Para sempre, irmãos. E no versículo 26, nós lemos que ele diz: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Salomão ali naquele momento, de um modo corajoso, ele lembrou Deus de suas promessas. Quando você for fazer sua oração a Deus, sabe? Quando você for ali ter o seu momento a sós com Deus, entre na presença de Deus com ousadia, meu irmão. Apresente as promessas que o Senhor fez para você e ore, se baseando, sabe em quê? Na autoridade do nome de Jesus. Porque Ele já venceu todas as nossas lutas. O Senhor Jesus já venceu. Então nós só precisamos reivindicar aquilo que já foi entregue para nós, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de liberdade, de libertação, de cura, uma vida restaurada. Nós só temos que tomar posse disso, está na palavra. O segundo pedido na oração de Salomão foi um clamor pela misericórdia de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos reconhecer que nós dependemos dele.
Nós precisamos exaltar o nome do Senhor e louvar a Ele pela misericórdia dEle, que é infinita e que se renova a cada dia na minha e na sua vida. Muitas vezes nós permitimos que a culpa, que a condenação nos tornem pessoas subjugadas, nos tornem pessoas cheias de medo, de insegurança, e nós não cremos na misericórdia e no favor de Deus. O terceiro pedido de Salomão, lá no versículo 29, aqui você vai ver que ele pede que os olhos de Deus estivessem abertos em direção ao templo dia e noite e que ele ouvisse as orações do povo. Sabe, é tão maravilhoso ter essa certeza de que o Senhor, Ele está com os olhos e os ouvidos atentos ao nosso clamor 24 horas. Você pode orar de dia, de noite, de madrugada, a qualquer momento, e você receber ali a glória de Deus, a Shekinah de Deus, porque Deus está sempre disposto a te ouvir. E ali a gente vê bem claro que o desejo de Salomão, naquele momento de oração, de intercessão, era que Israel tivesse um relacionamento com Deus de uma maneira tão intensa, que é o que nós temos o privilégio de ter hoje através do sacrifício de Jesus, que clamasse a Deus em seus momentos de necessidade e que Ele ouvisse e respondesse. E nós temos hoje esse privilégio. Mas ali, Salomão estava ali, inspirado ali, direcionado pelo Espírito Santo, levando aquele povo a despertar essa fé. Uma fé que crê, uma fé que acredita que o milagre vai acontecer. E o quarto pedido da oração de Salomão foi pelo perdão de Deus, aqui no versículo 30. Ele menciona 4 situações específicas nas quais Israel confessasse ali o seu pecado e decidisse voltar-se para Deus. Ele ora e suplica ali no templo, sabe, crendo e declarando que o Senhor ouviria e perdoaria os pecados daquele povo. Então nós temos que acreditar que a nossa oração, ela não é uma oração feita de uma forma aleatória. A nossa oração é direcionada para um Deus todo-poderoso. A nossa oração é direcionada para um Deus que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós e nos dar vida e vida em abundância. O quinto pedido de Salomão, a gente vai encontrar aqui no versículo 43, foi que caso alguém estrangeiro fosse orar no templo, Deus ouvisse e respondesse o seu clamor para que todos pudessem ser alcançados e passassem a conhecer o poder do Deus de Israel. É o que nós vemos na história de Raabe, que era uma mulher prostituta, uma mulher que adorava outros deuses, mas quando ela ouviu falar do Deus de Israel, dos feitos do Senhor, do poder libertador do Senhor e transformador, aquela mulher se rendeu. Mas porque alguém deu testemunho, porque alguém contou e testificou nela a verdade. E aí é onde nós entramos como servos, discípulos escolhidos de Deus. Nós temos que testemunhar desse poder de Deus transformador na nossa vida e que pode transformar a vida de todo aquele que crê. O sexto pedido de Salomão foi que quando o povo de Israel estivesse em guerra contra os seus inimigos, Deus ouvisse suas orações. Quando Israel clamasse e lutasse pelo seu povo, aquela oração fosse atendida. Está aqui nos versículos 44 e 45. Sabe, amados, Jesus já conquistou tudo na cruz. Tudo isso aqui que Salomão está dizendo já foi conquistado. Nós só temos que tomar posse. Salomão concluiu sua oração repetindo o seu clamor para que os olhos de Deus estivessem abertos e seus ouvidos atentos às orações feitas naquele tempo. Ele disse: agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste clamor. Quando Salomão terminou de orar, aí sim, Deus ali respondeu imediatamente. A Bíblia diz que caiu fogo do céu
E nós vamos encontrar isso lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e os holocaustos foram consumidos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Quando os israelitas viram ali o fogo do Senhor cair, a sua glória, a Shekinah, encheu o templo, eles caíram com o rosto em terra, adorando o Altíssimo, dizendo porque é bom, porque Deus é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então nós vemos aqui o poder da oração. Tudo isso aconteceu em oração. E nós queremos tanta vitória, alcançar tantas bênçãos, mas negligenciamos no maior poder da terra, que é a oração, é a comunhão, é a intimidade com Deus. É por isso que nós insistimos, como Igreja do Senhor, que todo cristão precisa ler a Bíblia e orar baseado nas promessas. A melhor oração que você pode fazer na tua vida é baseado nas promessas que estão na Bíblia Sagrada. Todas as promessas que Jesus fez, que o nosso Deus fez, você vai na palavra, reivindica aquilo para a tua vida e o Senhor, Ele ouve o teu clamor. Mas eu quero terminar essa reflexão fazendo para você duas perguntas. Primeiro, o quão faminto você está de uma nova manifestação do poder e da glória de Deus na sua vida? Você tem desejado essa Shekinah de Deus sobre a sua vida? Você tem desejado que a tua oração ela chegue no trono de Deus e o Senhor manifeste a glória dele? Ou você só ora porque tem que orar? Segundo, será que você está disposto a ser usado pelo Senhor em suas orações para trazer salvação, cura e livramento para milhares de outras pessoas que se encontram hoje presos nas garras de Satanás? Porque você é esse instrumento que Deus quer usar. Mas e aí? Você tem se posicionado como Deus requer ou você está só preocupado em satisfazer os desejos do teu coração? Então, reflita nessa palavra, no poder da oração, mas não uma oração egoísta. Salomão aqui ele estava orando por toda uma nação, por todo o povo. Ele estava orando ali para que a glória de Deus enchesse aquele lugar e a partir daquele momento aquele lugar fosse um lugar onde a manifestação da glória de Deus fosse real. E eu quero finalizar aqui falando de Provérbios 3, quando Salomão ainda diz: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amados, quando você buscar direcionamento em oração, confie somente em Deus e nunca no seu próprio entendimento. Porque o Senhor, em primeiro lugar, aqui está escrito no versículo 12, ele repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Versículo 13 de Provérbios 3 diz: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Sabedoria é só pedir de Deus que Deus dá. Conhecimento você precisa adquirir, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler livros que edifiquem a tua vida alicerçado na palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente.